Olá, você que acompanha mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça sempre de acompanhar tudo aquilo que a Aciva faz pelo desenvolvimento do extremo sul catarinense através das nossas redes sociais, lá no Instagram, @AcivaAraranguá, ou então aqui neste canal do YouTube. Você acompanha todas as ações da Associação Empresarial de Araranguá e do extremo sul catarinense pelo desenvolvimento regional. No AcivaCast de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é bastante recorrente, em que nós ouvimos muitos empresários falando sobre isso, que são vendas online. Para a gente falar sobre esse assunto, trazer algumas orientações, algumas dicas para você que está pensando ou já atuando nesse segmento, nós recebemos o integrante do Núcleo Jovem da Aciva, Gabriel Schaumayer, da Trafegon. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos os telespectadores. Vamos começar, Gabriel, falando sobre planejamento. Antes de começar a fazer venda online, o empresário, o empreendedor tem que se planejar. O que ele tem que olhar antes de iniciar de fato a operação? Perfeito. Vamos lá, né, Lucas? Acho que um primeiro ponto nesse início já de podcast aí que a gente tem que deixar alinhado para quem está ouvindo é que não existe uma receita, um modelo pronto, vamos dizer assim, contexto é rei. Então, cada negócio vai ter o seu respectivo contexto. Mas, olhando a parte de planejamento em si, a gente sempre tenta focar, deixar no centro do processo o consumidor, o nosso cliente. E, a partir daí, fazer praticamente uma engenharia reversa, vamos dizer assim, para entender quais são os comportamentos desse consumidor, do que ele gosta, quais são os interesses, quais são os comportamentos, quais os canais que ele visita, quais redes sociais, e a partir disso, planejar como que o nosso produto, como que o nosso serviço pode chegar nessas pessoas da maneira mais adequada possível, dentro da comunicação que a gente quer trabalhar, para que elas se tornem clientes ou aqueles clientes que já são nossos sejam cada vez mais fiéis. Então, todo trabalho de planejamento, ele sempre tem no centro do processo o consumidor, que aí a partir dali a gente vai, obviamente, estar pensando no restante do trabalho. Quando vocês atendem um empresário que está pensando em começar, qual é a primeira dica que vocês trazem? Primeira dica, o que a gente tenta entender do empresário? Orçamento, tamanho da empresa, o tipo de produto, o grau de complexidade que esse produto tem. Então, vamos supor, se eu sou uma hamburgueria, eu tenho que explicar pouco sobre o meu produto. As pessoas têm um nível de consciência alto sobre o que é um hambúrguer, por exemplo. Mas se eu sou uma agência de marketing, eu provavelmente vou ter que explicar muito mais, porque o meu serviço ele é mais complexo, ele é mais abstrato. E aí, automaticamente, eu preciso detalhar mais o meu processo, ele tende a ser mais longo. Então, não entra como uma dica, mas o primeiro passo é entender o contexto do cliente. Então, se o cliente, as pessoas que estão ouvindo aqui, não tiver uma agência de marketing, o primeiro passo é olhar para dentro de casa. O que eu tenho para conseguir trabalhar? Tanto de orçamento, quanto de pessoas, quanto o meu produto, o que eu consigo trabalhar de precificação, de forma de pagamento. Então, entender o meu todo para, a partir daí, começar a trabalhar. E a gente entende e vê muitas vezes no mercado o oposto disso. As pessoas se apegam muitas vezes a uma ferramenta específica, uma dica específica de um guru de internet ou algo do gênero, e vão firme naquilo lá sem pensar nesse todo, que é o processo, do início ao fim, para que tu atraia mais clientes através da internet. Então, essa é a primeira dica. Ou seja, preparar em casa primeiro antes de sair ofertando o produto ou o serviço na internet. Exatamente. Fazer uma análise, tecnicamente falando, a gente chama de análise SWOT, né? Então, a gente entender o que a gente tem de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades dentro do meu contexto. E aí sim, a partir daí, começar a pensar em outras questões, olhar para o digital efetivamente, né? Bom, vamos lá, se a gente falar especialmente de pequenos negócios, até porque a gente está na semana do MEI, enfim, são negócios que não têm talvez uma grande estrutura do ponto de vista de marketing, de criar um grande espaço, de criar um negócio específico para vender pela internet. Como é que casa os dois? O negócio físico e o negócio online? Legal. Se hoje parar para pensar e olhar historicamente, um dos veículos de mídias mais barato é justamente o digital. Porque quando a gente fala de mídias tradicionais, vamos pegar uma televisão, por exemplo, a gente não tem o poder de fracionar a audiência que a gente quer impactar. Então, se eu anuncio lá na Globo, eu apareço para o idoso, para a criança, para qualquer público, um público de massa. Então, é o tipo de canal que faz muito sentido para commodities, para serviços, para produtos principalmente, sei lá, o Omo, que ele vai pegar todo e qualquer brasileiro aí que pode comprar um Omo. Agora, quando a gente está falando de um negócio menor que muitas vezes não conseguiria chegar nesse canal como uma Rede Globo, por exemplo, né? E também muitas vezes não é um produto de massa, não é um produto de
tão alta consciência assim de consumo geral, olhar para o digital, ele é a forma mais barata ao nosso ver. Porque tu pode começar, às vezes, tu pegar ali o Instagram, cara, com R$6 por dia tu consegue botar uma campanha para rodar, por exemplo. Então, é uma maneira barata de se começar. O que a gente dá como dica daí para esse cara, que é um cara pequeno, que tem pouco recurso e que ele está dando os primeiros passos? Que ele consiga priorizar as principais atividades olhando a questão do digital que vá mexer no motor econômico da empresa. Então, eu tenho aqui 10 coisas que eu posso fazer na internet. Eu posso criar um e-commerce, eu posso criar anúncios no Instagram, eu posso criar um blog, produzir conteúdo, eu posso montar um podcast, eu posso fazer várias ações possíveis. Mas quais dessas, num curto prazo, principalmente como eu sou pequeno, eu não tenho muito tempo para ficar pensando e gastando, investindo, né? Vai me trazer mais retorno a ponto de eu reinvestir novamente com outras ações e começar a crescer o negócio, ou crescer a operação em si de marketing internamente, por exemplo. Então, o primeiro passo, eu acho que é a priorização daquilo que mais, no curto prazo, vai mexer o teu motor econômico. Ali. Vamos lá, se a gente for trazer aqui um exemplo, uma loja de uma cidade pequena, ela não vai talvez começar com um e-commerce, ela vai começar ali atendendo bem no WhatsApp. Exatamente. Seria o conceito de MVP, né? O mínimo produto viável. Então, o que é mais fácil? Eu sair já tendo o esforço de criar um e-commerce, o custo de criar um e-commerce, ou eu começar com algo mais simples, levando pessoas para o WhatsApp para as minhas vendedores que muitas vezes estão ociosos dentro da loja, e eu consigo preencher esse tempo também e fazer com que esse processo ele comece a nascer de uma forma mais enxuta, com menos investimento, menos esforço e vários benefícios atrelados. Então, é muito comum essa questão, né, de uma loja querer já começar por um e-commerce. E a gente sugere, tanto por esse motivo, começar mais enxuto, mas também pelo fato de, a partir do momento que eu trago alguém para o meu WhatsApp de uma loja, por exemplo, eu começo a conhecer melhor o meu cliente, quais são as objeções que eles têm, e a partir daí, por um passo 2, aí talvez faça mais sentido eu ter uma loja online, um e-commerce efetivamente, porque eu já entendi ali o público que eu estou atingindo, eu entendi os anúncios que mais impactaram esse público da maneira eficiente. Então, o primeiro passo, para um exemplo como esse tu deu, seria exatamente isso. Não começar com um custo absurdo de uma loja online, por exemplo, e sim algo mais enxuto, levando para o WhatsApp, começando a entender o público que está chegando, e a partir daí sim dar outros passos. O que fazer na rede social para vender? É ampla. Contexto é rei. Então, não existe uma resposta pronta, assim, né? Mas o que a gente vê? Tu precisa ter uma comunicação eficiente, então tu precisa estar bem posicionado, seja nos veículos de busca como o Google, por exemplo, ou, falando de rede social ali, trazer um conteúdo que a tua audiência quer ver, quer interagir contigo, entendendo o teu contexto, como eu disse, contexto é rei, então eu não espero eu, como uma agência de marketing, se comparado a um perfil no Instagram de entretenimento, por exemplo, que eu tenho um engajamento semelhante. Jamais, porque o meu tipo de conteúdo, ele é totalmente mais chato do que o conteúdo de um cara que fica fazendo gracinha na internet, por exemplo. Então, tu ter a referência correta para analisar se está no desenvolvimento ou não ali no teu perfil de rede social, que foi o exemplo que tu trouxe, acho que é um primeiro passo, assim, ter esse referencial para, a partir disso, começar a construir alguma coisa. Nem todo negócio precisa construir um balde de conteúdo todo santo dia para vender mais. É óbvio que se tu tiver caixa para investir em todas essas frentes do digital, que te ajude a ter algo mais amarrado, algo mais estruturado, ok. Mas se no início tu precisar priorizar e talvez não investir tanto em algumas coisas, como, por exemplo, até mesmo a produção de conteúdo, dependendo do setor, dependendo do negócio, faz sentido também. Então, por isso que contexto é rei, não tem como te dar uma resposta pronta para isso. O que às vezes eu vejo, sim, e acho que existe uma confusão, né? É que o pessoal fica numa ânsia enorme por ter um número muito grande, um volume de seguidor, um volume de interação. Há uma ânsia, às vezes, por ter esse... E tem que ver se isso está convertendo primeiro, né? Tem que ver se isso está se transformando em venda, porque às vezes, vamos lá, uma dancinha pode ter mais engajamento do que um carrossel explicando determinado produto, mas para o cliente é mais valioso ter o carrossel do que ter a dancinha, né? Sim. Automaticamente eu ter uma audiência gigantesca não significa que eu vou vender mais. E todo o trabalho de marketing serve para este fim. Então, fazer com que o cliente cresça através da internet e venda mais, ao menos na nossa ótica, né? Então, talvez vão ter agências que vão trabalhar mais produção de conteúdo, vão ter agências que vão ser focadas mais em design, outras em dados. A gente, como é focado em performance, é algo que muitas vezes a gente, principalmente a depender do setor,
esse viralizar, esse ter muito alcance, ele é ruim, inclusive, a depender. Então, se eu tenho um produto, um serviço muito nichado e eu, por um acaso, viralizar um vídeo lá que eu postei e alcançar uma audiência que fura essa bolha do público que eu quero atingir, muitas vezes é pior, porque o algoritmo vai poluir ali com um público que eu nem quero chegar nesse cara. Sendo que, na verdade, é muito mais importante, às vezes, eu ter um público mais enxuto, mas que seja o público que eu quero realmente atingir e me comunicar. Então, como eu disse, contexto é rei. Não tem como definir o que é certo ou errado, porque se eu estiver falando de um produto que ele atende toda e qualquer pessoa, arroz, o público de massa faz total sentido. Eu viralizar talvez faça total sentido. Eu estar em evidência faz total sentido. Eu, como uma agência de marketing, eu evito tentar viralizar, por exemplo, algum conteúdo, porque eu vou estourar uma bolha que eu não quero estourar. Eu realmente quero ser nichado para poucas pessoas que podem se tornar nosso cliente. Então, isso não está escrito em pedra, mas é uma forma de pensar, uma estratégia que a gente pensa dessa forma, pelo menos. Não que a audiência seja ruim, né? Exatamente. É que talvez ela não seja a audiência do público-alvo, né? Exatamente. E a depender do esforço que tu tem muitas vezes para isso, não vale, entendeu? A não ser que, como eu disse, seja um produto que ele abrange todo e qualquer público que eu queira atingir ali, que vai surgir. Seja a criança, seja um idoso, enfim, vendo refrigerante, cara. É algo muito mais amplo do que uma agência de marketing, por exemplo. Nesse contexto, faz tudo todo dia? Faz todas as redes sociais todos os dias? Mais uma vez, né? Depende muito do contexto. Eu acho que isso aqui eu vou repetir até o final do podcast. Mas o MEI, o cara que está começando, o cara com pouco recurso. O cara que é o eu empresário. Eu empresário. Prioriza aquilo que mais vai dar impacto no teu negócio, aonde que a tua audiência está navegando. A gente tem que estar onde está a atenção das pessoas. E muitas vezes, estar em todos os lugares talvez faça sentido, mas a gente não tem braço. Então, a gente tem que sair do mundo ideal. O mundo ideal seria eu estar em todos os canais de forma massiva, mas no mundo real, na maioria das vezes, isso não é possível. E aí, para o eu, empresa, como tu disse, a gente sugere que priorize no máximo ali 2, 3 plataformas para começar a desenvolver um trabalho, mas que desenvolva com consistência, ao invés de ter todas ao mesmo tempo e nenhuma ser feita corretamente. É que tem que entender também tem um tempo, né, de maturação desse trabalho, né? Exatamente. Esse conteúdo não chega todo o tempo a todo mundo, né? E ele não é o que é finito, ele é infinito. Então, isso aí é para sempre. Seja no digital, hoje é o digital é o veículo, ele é o meio. Então, o trabalho de marketing ele é infinito, ele nunca vai ter fim. Então, automaticamente, a gente tem que ter essa consciência. Eu criei um perfil na rede social agora, ele vai demorar provavelmente um tempo ali para ele começar a se desenvolver, para eu ter pessoas interagindo comigo, o meu público vir comprar de mim, a depender do meu produto ou serviço. Mais uma vez, se eu sou uma hamburgueria, é muito mais fácil começar a crescer a minha audiência ali do que uma agência de marketing, do que uma contabilidade, do que assuntos que são menos sexy, vamos dizer assim, aos olhos da audiência que está lá para, em sua maioria, ver fofoca, vida de famoso, outras coisas. A gente chega numa mídia interruptiva, que é uma rede social, o cara não está lá para comprar de ti, e aí tu tenta despertar a atenção dele. O que é melhor? Aparecer lá um hambúrguer com queijo derretendo, um fondue com chocolate, ou o Gabriel falando da agência de marketing? Provavelmente a comida. Ou uma pousada, que também trabalha muito aspecto visual, turismo. Ou que nem uma cliente nossa, que é local para casamento lá, o Sítio Girabas, né? São coisas que, quando bate o olho, é muito mais atrativo do que alguém que vem vender um serviço mais chato, vamos dizer assim, que é uma agência de marketing, por exemplo. Então, entender o canal, a forma de se comunicar e a expectativa que tu está criando em cima desse canal, que é o principal, ao meu ver, que muitas vezes a gente cria uma expectativa maior no início, se frustra e para, eu acho que é a parte fundamental para quem está começando. Sim. Bom, a gente começou falando de planejamento, a gente foi falando de canal, falou alguma coisinha sobre criação de conteúdos, mas vamos lá, fizemos esse trabalho bem feito. E gerou esse interesse do público consumidor, e esse público consumidor veio e começou a chamar agora. Opa, agora vai começar agora vai começar a pingar a venda, né? Agora vai começar a acontecer a coisa. Como é que eu atendo esse público da internet? Que eu tenho que responder em 2 segundos? Tem que ser o celular vibrou, tem que sair correndo igual um desesperado às 2 da manhã porque o cara quer saber o preço do produto? Não. Vamos lá, às 2 da manhã, dependendo do produto que tu vende, né? Mas, de modo geral, esse cliente que vem da internet, ele sim tem as suas particularidades se comparado ao cliente do ambiente físico. Então, é só tu analisar a taxa de conversão. Se entrar 10 pessoas numa loja física, ela tende a ter uma taxa de conversão muito maior de vendas do que 10 pessoas que entram no e-commerce, por exemplo. Porque a pessoa está lá,
tem o fator humano lá na ponta, que é um vendedor muitas vezes, então existem suas particularidades. Uma delas, a resposta rápida sim tem impacto. Inclusive tem uma pesquisa de Harvard que fala disso, que nos primeiros 10 minutos, conforme passa esses primeiros 10 minutos, vai se tornando cada vez mais difícil conseguir um fechamento, principalmente serviços mais complexos. Então a pessoa quando está na internet, ela está num outro modelo de navegação diferente do mundo físico. Então quando ela te dá um oi, ela deu oi para ti, mais 9 concorrente. E aí, automaticamente, aquele que engrena um atendimento mais rápido, um atendimento eficiente, consegue já pegar na dor desse cara, aquele produto, serviço que ele queira comprar, tende sim a ter um destaque. Então, esse é um ponto importante. Entender que esse contato que vem da internet, se comparado à pessoa do ambiente físico, ele tende a ser mais frio. Então, o ambiente físico, a pessoa está ali contigo. Tem um aspecto visual para trabalhar com ela também, né? Quando a gente está falando do cara da internet, não. Ele saiu de lá, ele está mais frio, talvez ele te responda agora e depois só de noite. Então, é mais espaçado isso. E automaticamente o vendedor ele tem cada vez mais ter resiliência, ele tem que entender que é um pouquinho mais dolorido ali, um pouco mais de esforço para conseguir concretizar uma venda comparado ao ambiente físico, mas não é impossível. E a gente aumenta absurdamente o nosso alcance, dependendo se for um negócio local, não tanto, mas a gente aumenta o alcance estando no digital, chegando essa demanda para nós, se comparado ao ambiente físico. Então, tem suas diferenças no comportamento, sim, do consumidor. E um ponto sobre isso que é principal, ao meu ver, Lucas, é o seguinte. Muitas vezes a aposta do empresário, principalmente o pequeno empresário, que muitas vezes não está tão ligado ao digital, que está começando agora, é apostar numa única tacada, num único golpe de sorte. Então, exemplo, vou fazer gestão de tráfego. Então, essa é uma coisa que está super comum. Por exemplo, as empresas procurando, né? Isso é uma das partes do todo. Então, é uma engrenagem de uma máquina maior. Então, vamos entender o seguinte. O meu produto importa, minha precificação importa, minha forma de pagamento importa, o tráfego pago importa, o meu site importa, o meu vendedor, o atendimento dele importa, o pós-venda importa. Então, tudo isso aqui é o que forma uma máquina maior, uma máquina de vendas, vamos dizer assim, e são pequenas engrenagens que a gente tem que conseguir encaixar. Esse é o trabalho que a gente faz na Tráfego. Eu pego lá uma empresa, entendo o contexto dela, qual o processo atual que ela utiliza no digital, ou às vezes ela tem, às vezes não tem, enfim. A gente precisa estruturar isso. Qual que é a maneira mais fluida de eu tirar o cara lá do Instagram e vir comprar um cimento aqui no meu material de construção. Então, essa estrutura, o todo, ele é super importante e muitas vezes é um ponto de falha, porque o empresário não vive esse contexto. Então, é comum, pode existir falha, é o mais comum de acontecer. E eu acho que isso é uma dica bem importante, assim. Legal. Como é que resolve esse problema, então? Como é que cria esse contexto? Legal. Para resolver, cara, é mais uma vez olhar para dentro de casa, entender aquilo que tu já faz, aquilo que tu ainda não está fazendo, que tu pode explorar e começar a fazer. É muito comum começar não estando perfeito e nunca vai ficar perfeito. Só que tem que dar o primeiro passo, tem que dar o segundo passo e ajustando essas pequenas engrenagens que eu citei aqui, por exemplo, para começar a enxergar algum resultado. Então, o empresário que precisa fazer isso, ele precisa entender que vai ter um esforço de tempo e vai ter um investimento financeiro que ele vai ter que fazer. E aí é como qualquer processo que tu vai ter que tirar do papel. Precisa fazer um investimento de tempo, de esforço e também de dinheiro. A gente estava falando ali sobre a questão de atendimento e você falou sobre a questão da importância do tempo de resposta. Né? Citou uma pesquisa de Harvard, inclusive, com relação a essa questão do tempo de resposta. E sobre isso, uma afirmação que eu escuto muito dos empresários é a seguinte. Poxa, o cara entrou lá, perguntou e o preço sumiu. Tem até um meme, né? Tem? Se o cliente do físico fosse igual ao do WhatsApp, o cara bate quanto é e vai embora. Né? Mais ou menos isso. Então, e aí? Por quê? Porque é mais cômodo, cara. Ele tá no sofá de casa, te dando um oi. Diferente de ele estar na tua loja. Então, parte da consciência de começar a ter um processo de vendas através da internet é entender que esse é o comportamento desse cara. E aí, óbvio, a gente precisa se adaptar. Dependendo do teu negócio, se ele não responder, tu vai ligar para ele. Eu sou uma empresa que eu vendo um serviço mais complexo, o ticket é maior, o meu público talvez sejam empresas, que é um cara que está acostumado a receber ligação, por exemplo. Então, a depender do que tu está vendendo, vai ter formas de tu abordar, tu tem que ter uma cadência comercial. Então, a pessoa entrou hoje, me deu oi no WhatsApp, me deixou no vácuo, não respondeu mais. Amanhã eu vou chamar, depois da manhã eu vou ligar, quinta-feira eu vou mandar um e-mail. Então, eu ter essa cadência é fundamental para eu conseguir ter um processo de vendas através da internet. Porque senão, não é um processo. Principalmente se eu quiser crescer o negócio. Se eu quiser ter 1, 2, 10 vendedores, se eu não tiver um processo, claro, de cadência, script comercial,
Como que eu vou atender esse cara? Automaticamente eu tendo a me frustrar quando eu ficar a primeira vez sem resposta. Uhum. Não é só o script que vai dar essa solução. Não vai dar essa solução. Não é só o script, ele é parte do processo. E aí é muito importante o vendedor que está na ponta fazendo isso, não se apegar, entender que, cara, vai ter de 100 caras, 70 vai te deixar sem resposta. O que importa é aqueles que vierem comprar, eles têm que pagar conta dos demais, que te deixaram sem resposta. Então, a gente entender isso é parte fundamental para uma questão emocional. E o vendedor é 100% emoção, praticamente, para conseguir concluir uma venda. Uhum. Ainda nessa questão, sim, tá faltando treinamento para essa questão de atendimento online? Se eu pudesse ser um pouco mais amplo, tá faltando treinamento de modo geral para treinamento em geral, assim, né? Pelo que eu observo. Mas, sim, cara, porque as pessoas não estão acostumadas. Então, como é que eu explico para uma pessoa que vende numa loja agropecuária que a pessoa que foi lá perguntar do cortador de grama deixou ela sem resposta depois? Se comparado com a maioria das pessoas que ela está acostumada a atender a vida inteira. O cara que vai na loja, ele entra, chega, compra, ou entra e sai e já diz que não vai comprar, por exemplo. Ali fica uma incógnita, ele deu um oi. Eu não sei se ele vai vir na loja depois, eu não sei se... Então, é uma coisa que o atendimento ali, ele vai mandar muito. E aí sim, olhando de um outro aspecto, muitas vezes o tráfego, as pessoas que estão chegando lá, eles são qualificados, eles não convertem porque o atendimento não está preparado. E aí sim, abordagem, português, a gente vê muito erro de português, tempo de resposta, a abordagem ali, vamos só aprofundar um pouco mais. Às vezes a pessoa te deu, oi, boa tarde, quero saber mais sobre esse produto. O vendedor vem mandando um áudio de 1 minuto e meio. Cara, eu já sou um que não vou ouvir, por exemplo. Então, a depender de como tu conduz ali com o teu público, o público que está chegando em ti, vai mandar 100% na taxa de conversão. Eu arrisco dizer que do processo como um todo, essa parte ela é mais do que 50%. Às vezes, tu jogando um tráfego ruim para um processo de vendas bom funciona. Agora, o oposto não. Tu pode jogar um baita tráfego bom para um processo de vendas ineficiente, não vai rolar. Uhum. Não é só atrair. Não é só atrair. Atrair e converter. Uhum. E o converter aqui, como eu disse, chegar às vezes um cara que nem está tão quente, mas o vendedor é bom, segue o processo, fica em cima, pode ser que funcione. Agora, se eu gerar um tráfego legal para um processo ineficiente, onde o vendedor não segue o script, não mensura, não anota, a tendência é não funcionar. Vamos entrar um pouquinho na questão de tráfego. Acho que é legal a gente falar sobre isso também. Primeiro, tá um pouquinho na moda. Né? Tá hypado. Tem bastante gente fazendo, enfim. Todo mundo tá fazendo certo? Me coloca numa situação meus clientes estão fazendo certo, cara, eu não sei. Mas assim, a gente vê bastante gente fazendo errado. Inclusive assim, ó... Tá, eu vou refazer a pergunta, então, vamos lá. Não é nem certo ou errado, mas é com técnica ou sem técnica, ou com conhecimento e sem conhecimento? Sem conhecimento, eu acredito que 99%, porque o conhecimento, olhando de um ponto de vista mais profundo, entra nisso que eu te falei. Eles apostam na gestão de tráfego, ao invés de olhar o todo. A gestão de tráfego é uma parte da engrenagem do todo. Então, isso sim. Agora, fazendo errado também. Então, eu vejo, por exemplo, eu estou aqui, uma pizzaria lá do Paraná aparecendo para mim aqui, sendo que eu não estou no Paraná. E é um negócio local que eu preciso estar lá para comer na pizzaria. Então, a taxa de delivery vai ficar alta, né? Vai não. Deve estar bombando. A entrega do motoboy deve estar cara. Então, é uma coisa que tem gente fazendo errado. Isso é, talvez, metade das pessoas, das empresas. Mas com falta de conhecimento eu vejo que é a grande maioria, porque depende também muitas vezes da agência entender do todo. E é muito comum que tu veja as agências que começam de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, elas entendem da ferramenta, do digital, aí elas vão entendendo um pouquinho sobre marketing e talvez sobre negócio. E a gente tem que agir o oposto, a gente tem que entender no negócio, entender de marketing e a ferramenta também. Mas é muito mais interessante, é fundamental tu ter alguém estratégico do teu lado que também saiba apertar os botões do que ter alguém que só sabe apertar os botões. Então tu precisa ter um cara que pense ali por ti, não só que opere. E é justamente, e acredito que seja um dos diferenciais que a gente tenta trazer, inclusive assuntos paralelos a isso. Então, um exemplo, como que eu vou falar com um cliente que a operação dele está ou não viável se eu não desenhar um DRE com ele? A maioria das agências não sabe o que é um DRE. Eu preciso entender o meu ponto de equilíbrio. Ó, a gente vai começar a investir em marketing aqui. Em que momento que se paga esse investimento? Então, são coisas que a gente é obrigado a ver e, na maioria das vezes, não olha. Então, o tráfego, trazendo aí para a tua pergunta, né? Ele é um fator mega importante, mas ele não é o todo. Com falta de conhecimento,
99% das pessoas, e errado, que é um público um pouco menor, uma amostragem um pouco menor, mas também tem nessas situações que eu te disse, sendo uma região que tu não está lá fisicamente para conseguir vender. E aí é jogar dinheiro fora? Aí é jogar dinheiro fora. Aí é jogar dinheiro fora, literalmente. Literalmente. E sabe o que é o pior? É jogar dinheiro fora sem saber como tu está jogando dinheiro fora. Isso é o que mais me apavora muitas vezes, né? Tipo, o empresário errar, cara, é comum. A gente só tem que acertar mais do que errar, ok? Mas errar vai acontecer. Agora, tu errar sem saber o porquê que tu tá errando, esse é o pior problema, ao meu ver. Porque aí tu não consegue ajustar para melhorar. E muitas vezes o empresário não tem esse conhecimento técnico, nem deve. Assim como contabilidade. O que ele faz? Ele vira contador? Não, ele contrata uma contabilidade. A mesma lógica segue para a agência. Só como ele é um mercado muito menos consolidado, olhando esse aspecto mais digital, se comparado a outros mercados, fica um negócio meio nebuloso, porque o empresário não sabe o que perguntar, a agência não quer passar as informações corretas, porque senão eu boto um alvo nas minhas costas, e assim vive uma relação. Então, é literalmente queimar dinheiro se fizer da forma incorreta. Eu acho que essa questão do empresário não sabe o que perguntar, e especialmente quando ela vem por falta de conhecimento, ela é muito perigosa, né? Muito perigosa. Assim, o cara não vai virar contador, como você falou, né? Mas ele também não pode deixar ser um completo desconhecedor, né? Exatamente. Senão ele vira refém, né? Exatamente. Por isso que precisa olhar de um ponto de vista estratégico e não tático operacional. Porque se tu quiser, como empresário que contratou uma agência, por exemplo, ou até uma equipe interna, tá, Lucas? Sim. Tu querer ficar olhando o botão, tu vai perder todas, tu não entende o seu botão. Mas tu é empresário, sabe o que é um retorno do investimento? Então, uma primeira métrica que tem que olhar é quanto que eu estou gastando, o que está voltando, dentro de que margem. E muitas vezes o que acontece? O empresário, e é natural que isso vai acontecer, ele vai se apegar mais e tentar entender os botões ali do que propriamente olhar as métricas mãe do negócio. Retorno do investimento, o custo por aquisição de cliente, o número de recompra dessa audiência que eu estou adquirindo. Quer ver um exemplo? E-commerce. Eu começo um e-commerce, uma loja online, é muito comum que eu comece a fazer os anúncios. Aí eu começo a ter as primeiras vendas. O que o empresário que não tem o conhecimento, até a mesma agência que não tem o conhecimento, vai pensar? Eu preciso investir aqui, gerar venda aqui, gerar um resultado financeiro positivo já nessa primeira transação, para eu tornar essa operação viável. Só que na maioria dos e-commerces isso não acontece. O que vai acontecer? Tu vai gastar talvez aqui 100 para trazer um cara que comprou 50. Tu perdeu o dinheiro na primeira negociação. Só que onde é que mora a rentabilidade de um e-commerce, por exemplo? Esse cara voltar no mês que vem, e no outro mês, e no outro mês. Então, quando tu investe em anúncio, isso é uma coisa que quando vira a chave do empresário muda muita coisa. Tu não está investindo para adquirir novas vendas. Tu está investindo para adquirir clientes que compram várias vezes. Então, tão importante quanto adquirir o tráfego de pessoas ali comprando, é tu ter depois da compra um processo para ela recomprar e recomprar e recomprar e recomprar. Então, o supermercado, todo mundo faz rancho uma vez por mês. Se tu não for lá 2, 3 vezes no mercado, pelo menos uma num mês, cara, tu já abandonou o mercado, foi comprar em outro lugar. Então, onde é que mora a lucratividade real? Recorrência de compra. Porque se depender da mídia, investir, ter uma venda e isso ser lucrativo, no longo prazo a mídia só fica mais cara. Todo dia entra novos anunciantes, a mídia vai ficando mais cara. O segredo da rentabilidade a longo prazo é a recompra. E isso a gente tenta explicar para os clientes, porque ele também tem que ter um processo para o cara voltar e comprar de novo. Então, isso é super importante. Você tocou na questão de e-commerce agora. Quando é que a empresa está pronta para criar um e-commerce? E aí a primeira pergunta, né? Cria um e-commerce próprio, cria um site próprio e faz todo esse desenvolvimento? Ou utiliza-se de plataformas já prontas, Mercado Livre, Shopee, Shein hoje, né, mais comuns, enfim, ou das grandes plataformas, né, Magazine Luiza, enfim. Qual é o caminho menos difícil? Difícil todos são, né? Mas qual é o caminho menos difícil? Menos difícil, né? Vamos pegar assim, o mais básico do básico, os marketplaces, que são fáceis, de certa forma. Tu entra lá com o produto, tu cadastra, tu tem que gerar ali as primeiras vendas, até começar a girar e tudo mais. Qual que é o ponto negativo, entre aspas? Margem. Então, a maioria dos marketplaces vão te comer uma grande margem ali do teu produto. Então, é muito bom, muitas vezes, para tu ter giro de estoque. Ainda que tu só empate, muitas vezes. Então, só o fato de eu ter um volume alto de venda no Mercado Livre, talvez me dá poder de barganha para comprar em maior volume, negociar preço e começar a girar um negócio.
mas marketplace. Uma segunda opção é o e-commerce, a loja própria. E aí, nesse caso, não tem um certo ou errado, mas nós, ali da Trafegon, a gente sugere que ele contrate uma ferramenta pronta e não que desenvolva do zero no início. Então, deve lá, tem Tray, loja integrada, Magazord, que inclusive a gente é parceiro. Tem várias plataformas que tu pode simplesmente ir lá, pagar uma mensalidade, plugar os teus produtos lá, construir a tua loja bonitinho e começar a vender. Tu não tem que se preocupar, por exemplo, com integração com os correios, cartões, as bandeiras que vão aceitar, que não vão aceitar, N coisas que tu teria que se preocupar e tu teria que investir muito mais para desenvolver uma própria, sendo que não precisa. Comecei a vender, agora eu tô, cara, faturando gigantesco aqui o negócio. Aí, quem sabe, com a margem desse dinheiro que já tá entrando, tu cria um negócio próprio para ti. Mas no primeiro estágio, nós não vemos que faz sentido criar uma loja própria. Então, os 2 caminhos seriam esses. Marketplace, rápido, e criar uma loja própria através de uma plataforma pronta que tu vai pagar uma mensalidade, quem sabe um variável ali também. Faz sentido estar em todas as plataformas? Se tu é um produto amplo, abrangente, sim, cara. Quanto mais canais tu tiver disponível, principalmente talvez canais que tu não tenha que ter um esforço tão grande, qual que é a proposta de valor do Mercado Livre, por exemplo? Cara, bota teu produto aqui, se eu tiver com preço bom, for um produto bom, eu tenho fluxo. Eu vou fazer tu vender. É isso que ele te promete. Então, faz sentido eu estar nesses canais de forma pulverizada. Agora, se eu sou um negócio mais nichado, talvez eu tenha que ir para marketplaces de nicho. Então, exemplo, Imóvel Web, ele é um marketplace só de imóveis. Então, talvez eu vou estar com o olho muito mais lá do que um marketplace mais amplo como o OLX, por exemplo. Acho que o exemplo mais comum acho que é o Web Motors. Web Motors, Madeira para móveis, por exemplo. Tem vários e-commerce, marketplaces mais nichados, né? Então, mais uma vez, toda e qualquer decisão tem que partir do teu cliente. Onde é que esse cara tá olhando lá? Então, muita gente, exemplo, tá? Questiona e critica o Facebook. Só que, cara, vamos supor, se eu sou um advogado que eu vendo principalmente para idosos, atendo ali INSS, faz muito sentido ainda estar no Facebook. Esse público, ele tá lá. Então, a audiência vai mandar o canal que tu vai estar trabalhando com mais ênfase. É eles. Agora, se for um produto para um jovem de 15 anos... Talvez eu olhar para o TikTok faça mais sentido. Exatamente. Talvez não, né? Tem um cliente... Talvez não, exatamente. Mas eu tô me considerando já, eu tô chegando... Aí, apesar de novo, eu tô chegando numa idade que, cara... Tá mais no Facebook que no TikTok. Não, eu tô chegando à conclusão que talvez já tenha uma rede social nova que eu nem conheço. Então, eu acho que é o TikTok, mas vai saber, né? Exemplo, tem um cliente nosso, inclusive, cliente aí que a gente conhece, né? Que a gente tá olhando agora para o Kawaii. Olha só, e é uma plataforma que a gente normalmente não dá muito foco. Por quê? Porque a gente entendeu que existem alguns dispositivos, se não me falha a memória, a ideia não foi minha, foi da Carol, mas existem alguns dispositivos que vem já instalado nativamente o Kawaii. Então, o público mais velho, predominantemente de uma renda menor, hoje ele está muito dentro do Kawaii. E olha que louco, eu não estou no Kawaii, por exemplo, mas existe essa audiência lá, logo faz sentido eu olhar para lá porque é a minha audiência. Então, na maioria das vezes, a gente não olharia, mas como a audiência está lá, é uma hipótese, ao menos, a gente vai validar isso na prática agora. No segundo podcast eu venho falar como é que foi o resultado, mas faz sentido a gente testar esse canal também. Eu vendo só para empresas. Cara, será que não faz sentido testar o LinkedIn? Porque lá tem... O público tá lá. Eu vendo para grandes diretores. Cara, tá lá, talvez. Não significa que não tá no Instagram também. O cara que tá no LinkedIn tá no Instagram também, na sua maioria. Mas não vale deixar de testar. Tudo é hipótese. E aí a gente testa, valida e otimiza. Eu vou fazer uma pergunta agora que não sei se tem muito contexto, mas vocês têm alguma preocupação com relação à segurança das redes sociais? De mudança, de hoje é essa, amanhã é aquela, Kawaii, por exemplo? Falando de política, vamos dizer assim? Pode ser. Todo santo dia. Todo santo dia, cara. Mas assim... talvez mude os canais, o jeito, as pessoas vão ter que em algum lugar, em algum momento, estar depositando a atenção delas e lá nós estaremos. Mas sim, é uma preocupação, cara. Tanto a mudança política que pode acontecer, enfim, alguma nova lei, alguma coisa desse tipo, quanto da própria plataforma. Então, Zuckerberg aí, volta e meia dá uma enlouquecida, a gente tem o Google também vem com IA muito forte, muita coisa está mudando. Eu sinto que assim, eu profetizar um negócio aqui, tá? As agências do nosso setor que não mudar nos próximos 1, 2 anos vão quebrar. Tenho praticamente certeza.
com inteligência artificial, com gestor de tráfego tradicional que a gente conhece aí, em pouquíssimo tempo tu vai ter um botão no Meta lá que tu clica e a campanha vai se criar sozinha. O anúncio, o público. Acredito fielmente nisso. O caminho tá levando para isso. Já tem, né? Já tem. E não é tão bom ainda. Por isso que não funciona. E não chegou no consciente coletivo das pessoas. Mas a gente vai ser muito mais, daqui a um tempo, nós, agência, um arquiteto, um cara que meio que conecta as coisas e cria uma arquitetura de marketing, com IA, com tráfego, com website, com integração de CRM, com automações. Isso do que propriamente um cara que tem uma ideia, faz um design legal e roda uma campanha no Instagram, por exemplo. Eu sinto isso. Então, essa mudança, se para nós, que estamos todo dia fazendo isso, já é algo absurdo, imagina para a pessoa que não tem esse conhecimento muitas vezes. Então, sim, me preocupa. Todo e qualquer tipo de mudança, a gente tem que ser um eterno paranoico. Ficar ligado naquilo que está acontecendo ali. Inteligência artificial, dá para fazer uma campanha toda com ela? Já dá. O quão eficiente isso é relativo, mas já dá. Uma coisa que a gente já nota assim, ó, antigamente, quando tu ia segmentava o público, cara, interesses, comportamentos, dados demográficos, posicionamentos, fazia todo um trâmite, tu é cada vez mais assertivo. Hoje em dia, quando eu boto para rodar a campanha totalmente segmentada versus uma campanha já mais, que a gente chama lá de advantage, né, que já está na mão um pouco mais do algoritmo escolher para quem que vai entregar e tudo mais, tu meio que perde um pouco o controle. Atualmente, na maioria das vezes, essa segunda já está performando melhor. Mas por quê? Porque o algoritmo há um mês era ruim, aí agora já está ficando bom, daqui mais um mês ele vai estar excelente e assim ele vai versus o Gabriel, o mero mortal ser humano que está ali a passos muito menores do que uma inteligência artificial. Então, sim, em algum momento essa curva vai se encontrar e ela vai ser muito mais eficiente, já é na maioria das coisas, mas cada vez mais nessa parte mais analítica de dados. Primeiro, porque ela é o próprio algoritmo, e segundo, porque é uma máquina. Então, acredito sim, e já tem como. Uhum. E aí é aquela questão que você já falou com relação à questão de manter o público, né? Identificar e manter o público, né? Exatamente. Porque aí não vai adiantar ter um público gigantesco, né? Sim. E ainda que eu tenha, ele vai reconhecer quem que é minha audiência, quem que eu estou buscando. Depois de um tempo, isso começa a acontecer, ele vai aprendendo. Então, é uma máquina que ela todo dia ali está aprendendo. A tendência, em algum momento, ela fica muito boa. Igual a questão que a gente está implementando isso para começar a trabalhar com os clientes. Atendimento via inteligência artificial. Então, o que era o chato antigamente, há pouco tempo atrás? Um bot, né? Um robô. Vai lá dar um oi, um negócio bem engessado. Qual que é o mundo ideal? Eu tenho uma inteligência artificial, que eu posso criar uma escala, eu posso atender uma pessoa ou 100 ao mesmo tempo em 1 minuto, não preciso mais esperar nem os 10 lá, 24 horas, o Lucas não vai ter que acordar mais às 2 da manhã. Que essa IA, ela atenda de forma personalizada para o meu negócio. E isso é uma coisa que eu acredito fielmente que vai acontecer. Nós já viemos trabalhando nisso, nós estamos com essa tecnologia para oferecer para os clientes, porque isso é uma coisa que vai ganhar eficiência, vai ganhar escala no processo e a tendência, cara, cada vez mais eu vejo é que a IA atenda melhor que o vendedor. Por incrível que pareça, assim. Português correto, aborda os pontos que o cliente dá mais ênfase, relembra a conversa de 1 ano atrás. Então, ele tende a ser muito mais eficiente. O vendedor que hoje só atende no WhatsApp, vende por ali, que esse é o principal, eu acredito que em pouco tempo ele vai parar de existir, assim. Acredito que não vai ter espaço para ele. Até porque talvez vá, mas não da forma como é hoje, eu imagino. Porque a inteligência vai suprir esse... Talvez vai ter... Sabe os caixas de supermercado? Que hoje tem os que tu passa automático lá, mas tem um carinha na frente olhando para se der errado ele vai te ajudar? Eu acho que vai ser nessa pegada. Imagino eu. Alguém ali vai ter esse cara ainda, vai ter que se adaptar, mas para ganhar escala, eficiência, a escala vai compensar talvez um pouquinho de falta de qualidade, um pouquinho de falta de humanização. Porque o empresário vai se pegar, cara, eu posso atender 1000 leads num dia e 24 horas por dia, ou eu posso atender poucos com muito mais custo fixo de pessoas, com um erro humano no meio do caminho, talvez esse cara não vá anotar no CRM, a IA já faz isso. Então tem N fatores que vai beneficiar, eu imagino ainda que tu perca um pouquinho de humanização nesse... Mas tudo o futuro vai dizer. O futuro está bem próximo, mas cada vez mais a gente vai vendo as coisas. Processo de venda... Aí eu não falo de processo especificamente, mas venda online, venda física é venda, né? Não vou dizer marketing que é a mesma... Marketing, venda é venda, só muda o canal. É isso, né? É isso. Né? Então, tem gente que separa, né? Marketing digital. O digital é só o canal. Ele é o veículo. Mas na prática, marketing é marketing. Simples assim.
E venda também é venda, assim, não é alguém comprando alguma coisa, né? Alguém comprando alguma coisa. É bem comum a gente ver assim, empresa que vende para empresa, que é o nosso caso. Ah, mas eu vendo para empresa. Mas a empresa tem um dono por trás que está na internet. Então, mesmo assim, faz sentido. Ah, mas eu sou uma indústria. Olha o que a CIMED está fazendo, cara. Antigamente a gente não sabia nome de remédio, de que marca que era. Hoje em dia, cada vez mais tu já fixou aquele amarelão, que eles arrasaram lá na época da Copa, e vem trabalhando muito forte um modelo que a gente chama de... Esqueci o termo, cara, mas é CEO Lead Growth, se não estou enganado, que é o CEO lá, tanto ele quanto ela, eles foram muito fortes no digital, tornaram uma imagem da marca ali, assim como o Luciano Hang, assim como vários outros, e isso vem fazendo eles terem um crescimento absurdo, mesmo sendo uma farmacêutica, ter uma humanização gigantesca. Então, faz muito sentido a gente estar olhando para lá com esse formato, pegando essas referências. Sim. São os grandes exemplos que vão arrasando. E eu falei sobre essa questão de venda é venda e marketing é marketing, enfim, porque assim, às vezes parece que a gente está falando de marketing digital, de inteligência artificial, parece que tudo é robô, né? Uhum. E na verdade não é, né? Só tem que te comunicar com a pessoa que está querendo comprar de uma forma humana, né? Exatamente. De maneira eficiente para resolver o problema, necessidade, o desejo. Não deixa de ser atender desejo e resolver problema, né? É isso aí. De modo geral, é isso. A pessoa que chega em ti ali, no nosso caso, é uma necessidade. Sendo super honesto, ninguém quer contratar a gente. O empresário enxerga o nosso como um custo, apesar de a gente fazer ele vender mais. Então, eu lido com uma necessidade. O cara que vende moda, uma roupa feminina, ele trabalha com um desejo. Então, isso, na sua maioria, vai ser essas duas coisas que vão fazer o cara chegar até ti. E a partir daí, tem que atender ele da melhor maneira. Mas venda é venda. Seja ali, seja no ambiente físico, tem suas particularidades, mas venda é venda. Legal. Gabriel, obrigado pela participação aqui no nosso SilvaCast. Eu que agradeço. Próxima, tô de volta aí quando precisar. Você que acompanhou mais essa edição do SilvaCast, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Não esqueça, siga sempre o @Aciva lá no Instagram para acompanhar todas as ações que a Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense faz pelo desenvolvimento regional.